17% foram levar ao fim. E a maior parte dessas internações foi interrompida a pedido do paciente. A Arthur Guerra, que diz que o usuário não pode ficar de forma involuntária, citando aí como um dos entraves para a questão. De forma involuntária, citando aí como um ou estarem sendo mais benéficos para a população do que a forma que está hoje. E incertezas, né? Porque você não sabe o que vai acontecer no dia seguinte. Cada dia você vê nos jornais, você lê nos jornais, no noticiário, incursão da polícia, queimando lixo, queimando até veículos, o que aconteceu esses dias atrás, mostrando, trazendo trauma para a população ali vizinha, mostrando que o problema não está resolvido, que não se resolveu conforme foi anunciado naquela data pelo prefeito, e deixando em pânico a população, porque quem tem comércio ali, quem abre as suas portas e precisa de um ambiente de tranquilidade, hoje não tem mais esse ambiente. Volta e meia está tendo que abaixar as portas. A gente sabe, é uma questão bastante complexa, né, vereador Rodrigo? Sim. O senhor compartilha da opinião do vereador Reis? Eu concordo em partes com o vereador Reis, concordo com ele que o problema realmente não acabou e está muito longe da solução, né? A gente sabe que é um problema muito complexo. Eu já, por duas oportunidades que tive aqui no Clipping, as duas oportunidades discuti essa questão da Cracolândia. O programa se iniciou, é um programa muito mais amplo do que tinha da gestão anterior, que o vereador Reis aí citou, o programa Braços Abertos. É um programa que envolve a Secretaria de Assistência Social, Saúde, tanto do município como do Estado. Então, assim, com a incursão, como o vereador Reis falou, da polícia naquele primeiro momento, a grande vitória do início do programa foi a prisão, aí, se eu não me engano, de 5 ou 6 traficantes que com certeza não estavam lá. São em outros lugares do litoral interior do estado. E acabou-se aquela feira livre das drogas que tinha nas ruas lá, que a gente via que era realmente um lugar sem lei, sem fiscalização alguma. Então acabou-se com aquela feira e o tratamento realmente é uma questão muito difícil de se
Isso é uma coisa que a polícia faz todos os dias. Todos os dias. Eu trabalhei no departamento de narcóticos. Todos os dias nós fazíamos flagrantes de tráfico de droga. Todos os dias. Se você for agora no DENARC, tem pessoas sendo presas lá por tráfico de droga. Se você for à noite, se você for à tarde, se você chegar lá de madrugada, o departamento de narcóticos estará efetuando prisões. Veja bem, o procedimento de polícia judiciária ele é sigiloso. Então aquele espetáculo midiático que foi feito lá não tem cabimento. Não tem cabimento da forma que foi feito. O Código de Processo Penal, ele diz que as investigações, elas são sigilosas. Eu não posso ficar expondo presos na mídia, na televisão, eu não posso montar a operação e chamar a televisão para poder televisionar, percebe? Então, já houve ali naquela data que a polícia foi fazer a sua incursão, realmente eles prepararam ali um espetáculo, que não é atividade de polícia, não é atividade de polícia judiciária. Polícia judiciária é a polícia que investiga, é a polícia do juiz. Ela investiga, ela prende e ela leva a presença e ela produz as provas para que os réus sejam condenados. Então, se eu estou fazendo uma investigação, como que eu vou levar a televisão para filmar a investigação que eu estou fazendo? Não tem cabimento, percebe? Antes, todo dia o narcótico prende traficante. Todo dia você tem acompanhando. Fazendo aquele barulho todo? Não tem. Realmente, o que aconteceu naquela data foi para mostrar para a sociedade um espetáculo, para uso, inclusive, sigiloso. Senão eu não consigo investigar mais nada. Se o traficante souber que eu estou investigando ele, se eu for lá e mostro a cara para o traficante, a hora que eu chegar lá ele já vai saber que eu sou da polícia investigativa. Então isso prejudica as investigações. A forma que as coisas foram feitas traz um prejuízo para as investigações, percebe? E o DENARC sempre prendeu sem fazer espetáculo midiático. Sempre prendeu e prende todos os dias, né? Prende todos os dias. Eu quero dar os parabéns para o departamento de narcóticos, que todos os dias eles fazem o trabalho com condições assim, estruturais muito ruins, né? Falta de efetivo, não há policiais, as delegacias estão funcionando precariamente, mas todos os dias tem prisão. Todos os dias. Hoje mesmo, se você for no DENARC agora, tem pessoas sendo autuadas em flagrante por tráfico de droga. Isso não há necessidade de chamar prefeito, de chamar governador, de fazer aquele espetáculo. Não há. Isso é papel de polícia judiciária, de polícia investigativa, e esse papel ele é sigiloso. Tem essa questão primária aí para tratar desse problema, né? E essa questão secundária, não menos importante, acho que até mais importante e difícil também de se tratar, que é a área da saúde, a questão do tratamento, que também tem a opinião aqui da Ana Cecília Marques, que é coordenadora da Comissão de Drogas da Associação Brasileira de Psiquiatria, que ela também faz uma crítica aqui na reportagem da Folha, que ela diz o seguinte: o primeiro passo para melhorar a adesão ao tratamento é conhecer a amostra, qual o perfil dos pacientes que estão lá, quantos são dependentes, quantos têm doença mental. Quer dizer, uma crítica que talvez é uma falta de um tratamento mais individualizado, né? O senhor concorda, vereador? Não, com certeza. É um tratamento que, como a gente falou no começo, né? Isso a gente é muito questionável, porque sob o efeito da droga você não tem como perguntar para o dependente se ele quer o tratamento ou não. Acho que é isso, a questão inicial do tratamento, para depois que ele tiver um período, o vereador Reis eu acho que conhece mais, mas um período sem optar pelo tratamento, para depois ele conseguir optar ou não pelo tratamento. E é isso daí, o tratamento tem que ser totalmente individualizado, cada um tem o seu grau de dependência, né? E também um tratamento humanizado, né? Às vezes, de uma atenção diferenciada que o paciente possa ter, ele pode realmente optar ou não pela... Até com outras atividades complementares, né? De psicoterapia, trabalho de grupo, até uma comparação que é feita aqui na reportagem também, nas clínicas particulares... Eles têm o apoio familiar, coisa que às vezes essas pessoas muitas vezes não têm, que faz uma grande diferença também. Eu acho, Felipe, que ali no centro, naquela região ali chamada Cracolândia, ali a prefeitura deveria instalar ali um centro de convivência. Um centro de convivência, porque dificilmente
eu acho muito difícil o que se tornou aquele marco, se tornou um marco, né? Em que atrai pessoas de outras cidades, inclusive de outros estados para lá. Né? Inclusive de outros países. Eu conversei ontem aqui com o padre Júlio Lancelotti, falando pessoas da Tanzânia, inclusive, encontrou ali na região da... Então, eu acho que ali o poder público ele poderia ser mais efetivo se ele formar ali um centro de convivência, e nesse centro de convivência oferecer lá práticas esportivas, oferecer trabalho, né? Você pode ter empresas que possam levar trabalho nesses centros e os usuários ali prestarem esses serviços, né? E ao mesmo tempo você ter o tratamento, né? Você ter ali os médicos, os psiquiatras, os psicólogos, ou seja, todo o corpo para cuidar dessa questão, e inclusive até aqueles que está em situação que precisa do uso do entorpecente, até que seja ministrado esse entorpecente em condições de tratamento, porque tem casos e casos, não são todos os casos iguais, né? Não dá para você ter uma regra para tudo, não, é tudo igual, não é. Cada caso é um caso, né? Então você poderia ter ali porque eles vão continuar lá, você vai tirar, eles vão voltar, né? E essa referência que se criou, e não foi agora, porque se fosse uma coisa que, olha, começou a Cracolândia ontem, é uma coisa mais fácil, tranquila de você talvez fazer com que ela deixe de existir. Mas uma coisa que vem desde a década de 90, que veio desde 91, 92, desde do pós Boca do Lixo, né? O pós Boca do Lixo combina com a Cracolândia. Então, desde essa época que tem essa Cracolândia. Então, não é uma pessoa que chega hoje, acabo com isso. Não acaba. Não acaba. Então, tem que criar ferramentas, mecanismo de progressivamente você ir tratando aquelas pessoas. Sabedor que elas vão continuar ali, então tem que montar uma estrutura. Só aquelas barracas que são montadas não vai funcionar, né? Você tem que fazer com que o usuário ele possa trabalhar, ele possa ter lazer, ele possa ter prática esportiva e ele possa se tratar. Aí tem que ter estrutura, tem que ter condições. Porque do contra, e estimular ele a esse tratamento, né? Muitas vezes, por que eles desistem do tratamento? Você viu aí que tem um caso aí, que eu li na matéria, o cara disse que ele ficava dopado. Quer dizer, por que o médico vai dar o remédio para ele se dopar, para ele ficar dopado? Para ele esquecer do uso da droga, para ele não usar a droga. Não sentia necessidade, né? Não sentia necessidade do uso, então ele fica dopado. Aí quando ele conseguiu, de repente ele fala, não quero tomar o remédio que eu quero ser o que eu sou, eu quero voltar a ser o que eu era, eu estou numa situação aqui debilitada, então que ele deixou de usar aquele remédio, que ele volta, ele foge, ele desiste, ele não fica lá. Então você tem que ter um atrativo, você tem que ter lá um centro de convivência que atrai o cara, que estimule ele a querer deixar a droga e que estimule ele a prestar algum serviço, a ser útil para a sociedade, né? Porque hoje nós temos o que? Mulambos humanos, que fica ali circulando, não é de hoje isso. Eu em 97, 98, eu trabalhava no departamento de narcóticos, era na Brigadeiro Tobias. Naquela época, nós já tínhamos dificuldade com prisões, com contenção dessas pessoas que ficavam por ali. É muito difícil, não é uma coisa fácil. Não existe salvador da pátria para essa questão. Então nós temos que construir soluções inteligentes e entender no outro lado, porque se eu não entender, eu acho que eu posso chegar lá e pôr a polícia, jogar bomba de gás em todo mundo, bomba de gás lacrimogêneo, espancar todo mundo, e que o problema vai acabar. E o problema não vai acabar. Bom, vamos partir então para um outro assunto aqui, também bastante comentado essa semana, que é o acordo entre o governo federal e a prefeitura aqui de São Paulo para ceder um espaço ali do aeroporto Campo de Marte para ser criado um parque, né? Que também é destaque do jornal Folha de São Paulo de hoje, que diz o seguinte: o prefeito João Dória anunciou nesta segunda-feira um plano para desativar a pista de aviação, já aí uma segunda etapa, né, da pista de aviação, e retirar os hangares do Campo de Marte, na zona norte de São Paulo, até 2020, no final do seu mandato. Agora, a primeira etapa desse acordo, né, a Prefeitura de São Paulo oficializou um acordo com a União, com a presença do presidente Michel Temer, para que 20% do terreno de 2,1 km² do Campo de Marte sejam, sem incluir a pista para voos, sejam destinados a um parque.
O que os senhores acham dessa medida? Olha, eu achei legal, eu acho que essa aproximação do Temer com o Dória, obviamente que o Dória, ele apoiou o Michel Temer, né, o tempo todo, orientou parte da bancada do PSDB para poder votar contra o prosseguimento da denúncia contra o Michel Temer, e obviamente que essa denúncia ela vai ficar hibernando até ele sair do cargo, né, não vai ser processado, mas isso mostrou uma aproximação muito forte do Michel Temer com o Dória. O Dória, que possivelmente será candidato a presidente da República, eu acho que a cidade pode ganhar com isso. Acho que a cidade pode aproveitar esse momento assim de... antes do noivado, como que é depois que... Lua de mel. Lua de mel. Uma lua de mel entre o Dória e o Michel Temer. Então, a cidade pode aproveitar e tentar arrancar coisas de Brasília, arrancar investimentos aqui, obras do PAC que está parada, né? Vários recursos que eram para ter vindo aqui para os corredores de ônibus, para obras de combate a enchentes. Então, essa lua de mel do Michel Temer com o Dória, eu acho que ele deve explorar um pouco mais e tentar arrancar mais recursos para investir em São Paulo. E, obviamente, está vindo esse parque. Eu acho que ele vai ter problema quando se refere à questão de empresas que estão ali dentro desse terreno. Há empresas ali que exploram a aviação, e a aviação não é uma coisa tão simples, porque existe uma coisa de segurança, você não pode começar a ter aeroportos em tudo quanto é parte da região da cidade. Então você já tem um aeroporto que a aviação, o táxi aéreo, a aviação comercial usa esse campo de Marte, né? Os próprios helicópteros usam esse campo de Marte. O helicóptero da Águia, da Polícia Militar, que esse, inclusive, vai ser mantido. Exatamente. Então, para ele falar que vai acabar com isso, eu acho que ele vai ter resistência. Mas o parque é sempre bem-vindo. Inclusive, eu quero aproveitar aqui para cobrar do secretário Gilberto Natalini, do próprio prefeito Dória, que eu também luto lá pelo Parque Morumbi Sul há muito tempo, que nós estamos, querendo que esse parque seja implementado. Já tem um projeto ali que foi aprovado e sancionado aqui pelo prefeito Haddad, e a gente espera que, já que nós vamos ter esse parque do Campo de Marte, que outros parques estão em situação aí para ser criados, já com toda a legislação aprovada, que o prefeito também olhe para isso. Agora, vereador Rodrigo Goulart, são aí, no ano passado foram 84 mil pousos, decolagens, e além de as aulas de aviação que também acontecem ali no Campo de Marte, né? Apesar de não ter muitos voos da própria aeronáutica, mas um número significante de voos ali nesse aeroporto na zona norte de São Paulo, né? Então, Felipe, ontem eu estive lá no lançamento, nessa assinatura que teve ontem na sede da Prefeitura, com a presença do presidente Michel Temer, junto com o nosso prefeito João Dória, ministros, deputados e alguns vereadores que estiveram lá presentes. Eu acredito que tenha sido um grande ganho para a cidade, essa área aí de aproximadamente 400 mil metros, se eu não me engano, da criação desse parque, que será um belíssimo parque com o museu da aeronáutica. 16 mil metros quadrados. Então, uma área muito grande, eu acho que vai ser um grande ganho para a cidade. Ao contrário, como o vereador Reis falou, eu acredito que não por ser um período de... Não, de lua de mel. Você citou a questão da lua de mel, sim. Eu acho que o prefeito João Dória, por ser um grande gestor, não é pelo momento que o presidente Michel Temer esteja passando que ele tenha buscado alguma coisa no governo federal. Isso seria antes da votação da denúncia de jeito nenhum. Eles já estão há 90 dias trabalhando nisso daí. Uma questão de 60 anos que está sendo resolvida agora. Desde o início da gestão do prefeito João Dória, ele viu... na gestão anterior, isso já estava em andamento, já tinha processo a respeito disso, já na gestão do Haddad. Não é uma coisa que se criou de ontem para hoje. Mas tem sido na gestão anterior, já vinha sendo construído mas tem sido questionado muito juridicamente isso daí. Isso na justiça, tudo, e agora foi buscado uma conciliação entre o governo federal e o governo municipal para que isso fosse resolvido. Então foi resolvido. Eu acredito que a criação do parque é muito importante, mas tem que ser discutido com as empresas que lá no Campo de Marte fazem uso da pista. A questão da aviação executiva, que para a cidade é muito importante. O movimento que tem hoje o Campo de Marte é muito grande. Então, para que seja da mesma forma que foi buscada a conciliação do governo federal com o governo municipal, para que seja buscada a melhor forma possível com as empresas que lá usam esse importante campo de aviação que a cidade tem, para que seja buscada a melhor forma
de ser solucionado esse entrave aí que a gente tem. Eu acredito que a não utilização da pista não seria a melhor forma. Eu acho que no diálogo aí com as empresas e com a prefeitura, com certeza vai se buscar o melhor entendimento. Nessa segunda etapa aí desse projeto. Não dá pergunta que não está ali. Cidade Dutra melhor. Fora a Cracolândia do centro, há várias na periferia. Na Cidade Dutra, há uma na Avenida Atlântica com a Avenida Senador Teotônio Vilela. Alguma medida para o local? Posso falar, Felipe? Claro. Até por ser uma região que eu tenho um grande carinho, é a minha região de principal atuação lá na Cidade Dutra. Até ia falar um pouquinho, mas a gente passou para outro tema. Nós tivemos lá nessa Cracolândia, desculpa, qual é a telespectadora, o nome dela? Ela não colocou o nome aqui, viu? Bom, mas você que está assistindo, que mandou essa pergunta, nós tivemos uma grande ação da Prefeitura Regional de Capela do Socorro, junto com a GCM, ela me com a explicou Polícia aqui, Civil Militar. A Militar. página Cidade Dutra Melhor é o nome da página do Facebook que fez a pergunta. Exatamente. Então, o pessoal da página que teve uma grande ação lá nessa Cracolândia. Existem diversas, o vereador Reis sabe bem disso, que existem diversas espalhadas pela cidade. E o que eu ia falar, não é só a central que a prefeitura tem atuado. Atuou muito forte nessa da Avenida Atlântica, com a assistência social, a coordenadoria de saúde lá da região de Capela do Socorro, para tentar realmente tirar esse pessoal de lá e levar para um tratamento. Realmente estava uma questão lá desumana. Eles estavam no canteiro central da Avenida Atlântica e durante o dia acabava tendo diversos outros problemas ali na região devido a essa Cracolândia estar instalada lá. Eu acredito que com essa ação tenha diminuído muito o número dos usuários, dos dependentes que estavam instalados, só que não adianta ter uma ação lá e ser esparsa, só daqui a alguns meses. Realmente o Estado tem que marcar presença ali para que não volte a ser ocupado lá pelos dependentes. E o tratamento tem que se esticar aí para que realmente tire esse pessoal da dependência. A gente já teve aqui também só ler o comentário aqui. O Wellington Braga, telespectador, disse: fica difícil diminuir o desemprego, já que o gestor João Dória está fechando trabalhos sociais fundamentais para o município. Só para deixar o comentário aqui do telespectador Wellington Braga. Sim, vereador. Não, tem que entender essa questão das Cracolândias, né, que existem várias, realmente a cidade está tomada pelas Cracolândias. Toda vez que há incursão na Cracolândia Central aqui, elas se multiplicam nas regiões. Toda vez que você tem ação da polícia, da forma que fizeram, se dispersa. Se dispersa. Não é daquela forma que se deve trabalhar. Prender traficante é com inteligência que se prende. Identifica o traficante. Eu já passei uma semana, 15 dias fazendo campana para prender traficante. Estudando como ele agia, de que forma ele agia, onde a droga ficava escondida. Você tem que criar todos os mecanismos para poder fazer a autuação. Então, é assim que se prende o traficante. Então, toda vez que eu fizer aquele espetáculo para dizer que eu estou fazendo, eu não estou fazendo, né? Só para a mídia, para a televisão mostrar, a polícia foi lá. É que nem os bloqueios que a polícia faz em horário de pico, né, gente? Não tem cabimento no horário do trabalhador que está vindo do serviço a polícia fazer bloqueio para ficar vistoriando o trabalhador que está com a marmita dentro da mochila, né? Parando o ônibus. Tem os horários para você fazer isso. Existem os horários que o crime opera, de madrugada, à tarde da noite, né? Bloqueio se faz tarde da noite. Agora, 5 horas da tarde, a polícia, para mostrar que está trabalhando, vai lá, faz um bloqueio, para o trânsito, prejudica todo mundo. Então, é uma visão equivocada, mas só para dizer, olha, estamos fazendo. Isso é uma enganação. Então, você prende os traficantes com inteligência. Usando a inteligência, a polícia tem inteligência, ela está preparada para isso. Agora, se eu vou lá e faço aquele espetáculo, aí vai ter uma, onde não tinha Cracolândia, vai ter uma lá no Jardim Ângela, vai ter uma no Capão Redondo, aqui na Paulista, aqui em frente à Câmara, até outro dia também tinha usuários que ficavam por ali, na rua 7 de Abril, ou seja, eu vou espalhando eles, porque eles existem, não tem como acabar com isso. Chegou aqui um elogio aqui ao vereador Rodrigo Goulart, do Tomás Márcio: parabéns, vereador Rodrigo Goulart, precisamos de jovens nos representando. E também uma pergunta, vereador, para você, da Elaine Henneberg.
Qual a ação efetiva do seu mandato quanto às escolas com obras paradas na Zona Sul? A gestão anterior fez 15 creches na região do Grajaú. A gestão atual irá terminar as 29 obras em andamento? Desculpa o nome dela, Elaine Henneberg. Elaine, então, nós temos trabalhado muito com o secretário Alexandre Schneider. É uma grande preocupação da gestão as obras iniciadas na gestão passada e, infelizmente, o que havia, até o secretário Alexandre que me disse isso, tem um grande problema que o setor de demandas da secretaria não conversava com o setor de obras. Então, iniciava-se uma obra em uma região que não tinha demanda para ser atendida na totalidade lá daquela região. Então, nós temos trabalhado para realmente ter o dinheiro para que se conclua as obras que já foram iniciadas, mas as obras que teriam a demanda na totalidade para ser cumpridas e na prioridade das demandas. Primeiro está vendo as demandas, onde são as grandes, a questão de creche, para ver onde vão ser feitos os convênios e nas obras que sejam realmente do próprio público, a obra que já tem o terreno, que já esteja iniciada, que sejam conclusas as que tenham prioridades de demanda. E não só porque já foi iniciada que se conclua a obra. Nós temos obras aí de questão de CEL. O CEL Vila Prudente, se eu não me engano, 60% da obra está concluída. Mas não tem a demanda para atingir a totalidade. O CEL vai estar lá pronto, se for concluído, só que não vai ter em sua totalidade a utilização. Então é isso, tem que se ver a prioridade de demanda para concluir as obras que a Secretaria achar prioridade, mas primeiro tem que vir o dinheiro, que realmente nós estamos enfrentando na Prefeitura uma grande crise aí, como em todas as prefeituras do Brasil. Deixa eu falar um pouco também sobre obras paradas. Porque eu tenho visitado todas as obras, vereador. É tema de um assunto nosso, a próxima pauta aqui também, se quiser entrar. Eu tenho visitado as obras e realmente, desde quando o João Dória entrou, ele suspendeu as obras. Não é só da educação, saúde também, UPAs. Geral. Você tem UPAs, você tem hospitais. O Hospital da Brasilândia, eu fui lá, não tem ninguém trabalhando. Hospital de Parelheiros vai atrasar, parece que vai retomar. Parece que vai retomar agora o Hospital de Parelheiros. Parece. Que já era para... Então o que acontece? O que acontece é o seguinte, a cidade tem um orçamento. Não adianta falar, não tem dinheiro, não tem dinheiro. Não, a cidade tem um orçamento aprovado na Câmara Municipal de São Paulo. O que o prefeito tem que fazer? Seguir o orçamento. Não é muito difícil. Tem um orçamento, existe uma evolução arrecadatória. À medida que vai se arrecadando, você vai sabendo qual poderá ser o déficit orçamentário ao final do ano. Todo orçamento que é aprovado na Câmara, todos os anos que eu fiquei aqui, nenhum deles arrecadou mais do que se aprovou. Sempre arrecadou menos. Sim. Existem as verbas as verbas federais, os repasses federais que são colocados no orçamento e que não vieram e muitas vezes não vêm. Por isso que eu estou falando, é importante essa lua de mel para o prefeito pedir que aquilo que é da cidade ele devolva. Então, mas por que você coloca no orçamento? Então o prefeito fala, não, tem um déficit orçamentário de tantos bilhões. Realmente tem, todo o orçamento, desde 2013 que eu vim para cá, 2013, 2014, 2015, 2016, todos os anos teve déficit orçamentário. Agora, por que tem? Porque você tem os repasses federais do Estado, que muitas vezes não vêm, mas por que você tem que pôr no orçamento? Porque se não tiver no orçamento, você não pode gastar. Então você põe no orçamento e se o governo mandar, você gasta. Se não mandar, você não tem como gastar. Porque ele não mandou e se você não colocar, também você não gasta. Então por isso que todo orçamento tem déficit. Então eu prefiro, tem um déficit porque se colocou dinheiro federal que não vai vir. Agora, o que tem que fazer? Executar o orçamento. Eu vou até entrar com uma ação, para você ter ideia, contra o prefeito, por conta da execução orçamentária. A execução orçamentária, hoje nós temos 7 bilhões, cerca de 7 bilhões no Tesouro, né? E obras paradas. Então você não precisa liberar todo o dinheiro para fazer obra. Porque à medida que vai se arrecadando, você libera aos poucos. Mas não pare as obras. Não pare as obras. Nós temos creche, lá na Guarapiranga tem uma creche que ela está pronta, falta pequenos reparos. E está lá parada com segurança, cuidando 24 horas. E nós temos 3 mil crianças naquela região aguardando uma vaga em creche. Então essa questão da demanda, não dá para dizer que não tem, porque você tem 90 mil vagas hoje. Você tem 90 mil crianças aguardando uma vaga em creche, da última relação que nos informaram. Agora eu estou pedindo a nova relação de qual é a demanda que tem hoje. Já
oficiei o secretário. Agora, se tem vagas em creches, tem vagas em creche. E tem creches quase prontas, creche que tem 70% das obras, 90% das obras, e se parou. Não deveria ter feito isso. Isso é um crime contra a cidade. A questão do CEL. O CEL, você sabe que no CEL você tem cultura, você tem esporte. E o CEL não é só a demanda local. O CEL, ele é para congregar as escolas que estão no entorno dele. Para aquelas escolas usarem o CEL, participarem do CEL. Então o CEL é um centro de educação unificada que congrega não só a creche que está ali, o ensino infantil, o ensino fundamental, mas também as escolas do entorno. E só para passar a informação completinha aqui em relação ao Hospital de Parelheiros, que vai atrasar e custar ainda mais. O hospital deverá ficar pronto só em março de 2018, custará 11,9 milhões a mais que é o calendário eleitoral. Que a última previsão de gastos. A unidade, que deverá beneficiar cerca de 200 mil moradores no extremo sul de São Paulo, já deveria estar pronta ao menos desde 2012. O senhor gostaria de acrescentar algo? Só voltar ao assunto questão da educação, Felipe. Muitos dos problemas que nós temos de obras paradas, além da falta de dinheiro, foram os contratos que tiveram que ser reestudados pela nova gestão. Eu não quero entrar nessa polêmica aqui, porque senão a gente vai ficar correndo atrás do rabo. Mas tiveram vários contratos que estão sendo reanalisados e com a vinda do dinheiro, que inclusive nós aprovamos aqui, o vereador Reis participou da votação, do PPI, que é uma forma mais rápida, mais efetiva para a gente tentar realmente trazer o dinheiro para que sejam retomadas essas obras, mas as que forem prioridades dessa gestão. E, conforme você falou aí do Hospital de Parelheiros, tive a oportunidade de estar lá fazendo uma visita às obras fazem uns 15 dias, inclusive na minha página do Facebook, no meu site, vocês podem acompanhar lá o vídeo que eu tenho, as fotos. Não é que vão ser retomadas as obras estão em andamento. Estive lá, é uma obra de primeiro mundo, tem salas cirúrgicas lá, centros cirúrgicos que nem hospitais da rede privada possuem. Realmente é um projeto muito grande, muito bom, se eu não me engano são 4 prédios do hospital. Tem 2 lá que estão em uma fase bem adiantada já de obras. Estive lá com o prefeito em exercício no dia que eu fui lá, o presidente dessa casa aqui, o vereador Milton Leite, e precisa mais de 12 milhões lá para acabar a obra. E eu tenho certeza que a gestão está priorizando essa obra lá, que é muito importante para a nossa região, o extremo sul da zona sul de São Paulo. E eu tenho certeza que até entre fevereiro e no máximo março do ano que vem, essa obra esteja funcionando lá na sua plenitude. Temos a esperança que seja tocada essa operação do hospital pelo Círio ou pelo Einstein, que vai ser com certeza de primeiríssima qualidade a gestão desse hospital. E pode ter certeza a população de São Paulo, principalmente a população da Zona Sul, que vai ser um grande presente para a nossa cidade, para a nossa região lá, que é a entrega desse hospital. Que a demanda lá é muito grande, é de extrema necessidade a entrega desse hospital. Uhum. Bom, uma nota aqui também dada pelo Agora São Paulo, na data de hoje: Prefeitura acaba com rua de lazer que fechava aos domingos em Campo Limpo. A Prefeitura Regional do Campo Limpo, na Zona Sul, desativou o programa Ruas Abertas na Avenida Carlos Caldeira Filho, que ocorria aos domingos desde 2016. A justificativa é que há poucos frequentadores e a interdição causa trânsito. A regional diz não ter definido uma nova via. Isso a gente vê acontecer bastante mesmo, né? Às vezes um trânsito enorme e a via interditada ali sem nenhuma bicicleta, nenhuma criança. Eu já vi o prefeito Dória voltar atrás decisões de prefeituras regionais que acabaram com a rua aberta, a população, e a população reclamou e ele mandou voltar atrás, né? É um programa isso, não é... o que acontece? Quando o prefeito foi abrir a Paulista para a população, aos domingos, houve muita imposição do Ministério Público, contrário. O Ministério Público não aceitava de forma alguma. E foi nessa lógica que se criou um programa não para a Avenida Paulista, não só para a Avenida Paulista, mas para a cidade como um todo. Então toda região, toda regional, apresentou uma rua dentro do programa, para não ficar uma coisa restrita à Paulista. Porque... por que vai fechar a Paulista? Né? Por que vai fechar a Paulista? Então se transformou em um programa de ruas abertas à população. E por exemplo, em Boimirim, tem lá a Avenida Luiz Guxiquem, que
fica à disposição, a região sua deve ter uma rua também que fica à disposição, ou seja, toda a prefeitura regional apresentou uma rua. No caso da Carlos Caldeira, realmente eu conheço lá, está vizinha à minha casa, onde eu moro, realmente a frequência é pouca, mas cabe uma audiência com a população. Eu acho que essas decisões unilaterais pode não dar certo. Cabe chamar a população, fazer uma discussão e a partir daí indicar uma outra via que possa ser melhor frequentada, né? Para não ir destruindo o programa, não quebrar o programa. Eu acho que é importante que cada região tenha uma rua aberta à população para andar de bicicleta, para atividades culturais, né? Como a Paulista é uma coisa fantástica, né? Quem frequenta a Paulista aos domingos, aquilo ali é um exemplo, é uma coisa assim, e pessoas vão lá, artistas anônimos vão lá se apresentar, e você fica muito satisfeito frequentando então que esse exemplo da Paulista possa se multiplicar, né? Não o caso lá da Carlos Caldeira, realmente você vê algumas pessoas andando de bicicleta, fazendo caminhada, mas a frequência é pequena, realmente é pequena, mas cabe uma discussão com a população. Eu sempre parto do princípio, o caso das ciclovias, que inclusive foram feitas no nosso governo. Eu acho que tem ciclovias que não deveriam ter sido feitas, porque sempre cabe uma discussão com a população. Tem que chamar a população local, fazer audiência pública, discutir, debater, e a partir do consenso, aí você aplica a política. Bom, vereador Rodrigo, só um breve comentário em relação a essa questão também, nosso tempo já está... Então, Felipe, o vereador Reis, com toda a responsabilidade que ele tem, não vê bandeira partidária ou se está na oposição, situação que citou aqui a questão das ciclovias e ciclofaixas. Eu ia usar o exemplo aqui nas ruas de lazer. Temos as ciclofaixas de lazer, né, que se monta aos domingos e feriados. Exatamente como o vereador Reis falou, acho que tem que chamar a sociedade antes da implantação, e as que já estão implantadas, chamar a sociedade para conversar e, se possível, uma readequação ou realmente a retirada de algumas. Porque não adianta ter pouca utilização, é mais transtorno do que lazer para a população. Então chamar para discussão realmente, readequar tanto as ruas de lazer como as ciclofaixas de lazer e ciclovias, ou o que está de errado na cidade, a gente chama a população para discutir e vamos tomar as medidas necessárias aí para solucionar os problemas. Ok, bom, vereadores, queria agradecer demais a participação de vocês aqui com a gente, agradecer também a participação das pessoas que nos assistem, inclusive pelo Facebook, muitas pessoas mandando comentários, perguntas, infelizmente não dá tempo de a gente ler todas aqui ao vivo, mas a gente agradece mesmo assim. O Clipe Eletrônico de hoje vai ficando por aqui. Daqui a pouco, às 3 da tarde, você acompanha a sessão plenária. TV Câmara São Paulo, informação para a cidadania.